meus aventureiros, tudo bem? No dia de hoje a gente vai ter mais uma entrevista. Hoje a convidada é a Luana, ela fez o Work and Travel já e vai voltar esse ano, então ela vai ter muito que compartilhar com a gente. Lu, se quiser se apresentar um pouquinho, já pode. Oi, primeiramente, obrigada, Fernanda, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, porque essa experiência é uma coisa que eu quero passar para todo mundo. E ter um canal no YouTube como o seu, que compartilha essa experiência com todo mundo, é maravilhoso. Então, muito obrigada pelo convite. Como ela disse, eu sou a Luana, eu tenho 23 anos, eu fiz o Work and Travel em 2019 para 2020, sim, na época do coronavírus. E esse ano eu vou fazer de novo. Ai, que maravilhoso. E para onde você foi na última vez e para onde você vai agora? Porque eu tô muito curiosa. Eu fui para Stowe, em Vermont, e é o mesmo lugar que eu tô voltando agora, então eu tô como return. Entendi. Que trabalho que você realizou lá? Você achou muito puxado? Como é que era seu horário? Então, lá eu tive dois jobs, eu vou falar um de cada vez, né? Eu fui lá como, o meu first job era Ticket Scanner and Sales Associate, ou seja, eu podia tanto vender os ingressos para quem ia para o resort, né, para os guests, tanto escanear, então, por exemplo, quando eles iam para algum lift, eu é, é, falava welcome, good morning, good afternoon, e aí escaneava eles para eles subirem. E aí o trabalho era muito tranquilo, basicamente consistia em ficar em pé, outside, eu trabalhava do lado de fora, então era meio complicado, mas com o uniforme que eles davam dava para aguentar bem e a gente se acostuma com o frio. Por mais que eu tenha pegado -30, mas tudo bem, tranquilo. Mas dava super para aguentar e o trabalho consistia em apertar um botão, porque era uma máquina que a gente tinha, e escanear o guest para ele subir. E a gente tinha que escanear sempre, toda vez que o guest subia, não importava se era a mesma pessoa, porque a gente ganhava $15 se a gente achava fraude de One Day Pass e $50 se a gente achasse fraude de Epic Pass, que basicamente o One Day Pass era quando o guest comprava o ticket para um dia só e o Epic Pass ele comprava o ticket para a temporada inteira. E às vezes acontecia de o guest trocar ali o ticket dele com algum amigo, com alguma pessoa, e a gente tinha que brecar isso, né? Então esse era o trabalho. E uma curiosidade nesse trabalho é que uma semana depois que eu cheguei, eu fui uma das primeiras brasileiras a chegar, na verdade, eu fui uma das primeiras intercambistas a chegar. Então, uma semana depois que eu cheguei, eu fui promovida para líder, ganhei a promoção aí, que foi maravilhoso, porque eu ganhava $1 a mais por hora, e $1 a mais por hora extra também. E tinha mais responsabilidades, trabalhava mais. Então, eu tinha todo dia que começar o trabalho uma hora antes da minha equipe para organizar o lift, para ligar tudo, para deixar tudo direitinho. E era eu também que organizava os tempos de break, porque como era um trabalho do lado de fora, a gente tinha que ficar revezando. Então, eu que escolhia se eu queria ficar meia hora dentro, meia hora fora, 10 minutos dentro, 10 minutos fora. Organizava também horário de almoço. É, Aí eu perguntava quem estava com mais fome para ir primeiro e quem estava com menos para ir depois. A gente tinha meia hora de almoço, e trabalhava basicamente das 8 da manhã às 4 da tarde. O horário era meio fixo porque era o horário que o resort funcionava. E tinha muita chance de fazer hora extra. Eu, quando cheguei, eu ganhava $60, eu trabalhava 60 horas por semana, que é bastante, né? Fazia 20 horas extras. Mas depois, quando os outros intercambistas foram começando a chegar, eles começaram a organizar melhor as horas, e aí eu comecei a fazer menos horas, por isso que eu procurei um second job. Mas nesse meu primeiro trabalho, eu treinava todo mundo. Eu já cheguei, aprendi a função, peguei muito rápido, isso é muito bom, e já comecei a treinar todo mundo. E eu treinava brasileiro, filipino, peruano, argentino, todo mundo. Então eu falava português, inglês, espanhol, tudo no mesmo dia, e era assim que a gente convivia. Nossa, arrasou! Nossa, ai, tô muito feliz que você tenha tido uma experiência dessas. E quanto que você ganhava? Tipo, antes, depois só somava $1, mas quanto que era, mais ou menos? Na minha job offer, eu cheguei ganhando $12 a hora e $18 hora extra, mas como eu ganhei a promoção, eu comecei a ganhar $13 e 18,50 hora extra, eu acho. Aham. E você comentou do overtime, etc. Depois baixou mais ou menos para umas 40 horas semanais.
Isso, nunca trabalhei menos de 40 horas na semana em store. Entendi. E daí, você comentou sobre o second job. Então, primeiro, é fácil conseguir second job, né? Você conseguiu dentro do resort Na mesmo? cidade que eu fui, sim, porque por mais que seja uma cidade minúscula, muito pequenininha, é uma cidade muito turística. Uhum. Então, tem muito bar, muito restaurante, hotéis, boliche, tem muita coisa que dá para conseguir second job. Eu tive a sorte de conseguir um second job no mesmo lugar do meu first job, porque era um complexo. Então, você imagina um resort, dentro desse resort tem um hotel. Então, o meu second job era nesse hotel. Por que que eu conseguia fazer second job lá? Porque como era um hotel, ele funciona 24 horas. Então, eu conseguia trabalhar no meu first job no período da manhã e tarde, e no second no período da tarde e noite. Eu trabalhava o dia inteiro. Eu comecei a trabalhar 80 horas por semana, mas foi maravilhoso. O meu second job, eu era Guest Service Coordinator, então eu trabalhava, era tipo um front desk. Imagina, sabe quando você vai no restaurante, daí tem o valet do restaurante, que Uhum. recebe o cliente, que recebe o carro? Eu era isso do hotel. Uhum. Era um trabalho mais complexo do que o primeiro, exigia mais de mim, porque tinha mais funções, mas também era o que eu mais gostava, por incrível que pareça. E é para esse, inclusive, que eu vou estar voltando. Eu não vou voltar para o meu first, eu vou voltar para o second. Eu ganhava $12 a hora, $18 hora extra, fazia hora extra no second também. Às vezes eu dava call sick no primeiro para trabalhar no segundo, mas isso a gente deixa em off, porque eu gostava muito mais do segundo. E no segundo, eu ainda ganhava tips e comida de graça. Então, no primeiro você não ganhava tips Não, não podia. e não tinha nenhum benefício, só esquiar. Então, no resort é meio complexo, porque cada função tem um manager, tem várias funções e cada função tem um manager, e cada função meio que tem um benefício. Tinha os benefícios em geral, que era o Ski Pass para a temporada inteira, o $5 meal, que era um almoço de $5, tinha desconto nas lojas, tinha desconto para o aluguel do equipamento da temporada. Eu acho que eram esses os benefícios. Mas da minha função específica não tinha nenhum benefício além desses. Para as outras funções tinha. Entendi, entendi. Nossa, mulher, você só trabalhava. Você foi realmente para trabalhar, não foi para passear. Foi meu objetivo. Entendi. Depois eu vou perguntar um pouquinho mais sobre. Mas o housing era no próprio resort. Não, mais ou menos. O empregador que eu fui, ele oferecia 3 housings, e aí você podia meio que escolher, dentro de um formulário que eles dão, uma semana antes da gente ir. E aí tem um que é mais perto, que fica acho que uns 2 km do resort. O outro é um pouquinho mais para baixo, fica uns 3 km do resort. E o outro é um pouquinho mais para baixo, fica uns 5 km. Aham. Não é no mesmo complexo, mas é na mesma rua, porque só tem uma rua basicamente nessa cidade, que é a Mountain Road. Entendi. E daí você dividia quarto? Quanto que você pagava? Era quente, era frio, era ruim, era cozinha compartilhada? Como funcionava? Sim, então, o housing que eu fiquei no The Inn, meu housing do meu coração lindo, maravilhoso, que inclusive tinha um lift na minha varanda do meu quarto. Então tinha vezes que eu ia trabalhar com a prancha de snowboard no pé, e aí descia, chegava no trabalho, era incrível. E saía do trabalho também, voltava para casa fazendo snowboard, porque tinha uma trail que dava direto na varanda do meu quarto. Então era maravilhoso. A gente pagava $110 por semana. E funcionava assim, era como se fosse um hotel desativado. Então, eram 33 quartos, uma cozinha industrial para todo mundo, compartilhada. Faltava panela, faltava talher, mas isso tranquilo. E eu dividia o quarto com 2 pessoas, mas tinha quarto para 2, 3 e 4 pessoas. E o preço era o mesmo para todo mundo. Sim. Só um housing que era um pouco mais barato, porque ele era um pouco mais limitado, o banheiro era compartilhado, além da cozinha, e era um pouco menor, e aí esse, se não me engano, era $90 por semana, que era o The Ah, Dormer. então o seu tinha banheiro por quarto. Sim, Ah, tá. e Entendi. geladeira também no quarto.
E você fazia o que, assim, no seu pouco tempo livre? Você andava de snowboard, tinha coisa para fazer na cidade, sei lá, o que você curtia? Olha, eu até que consegui curtir bem. Conseguia fazer snowboard, né? Comentei que tinha uma trail que me levava direto para minha casa, então eu quase que todo dia voltava para casa de snowboard em vez de voltar de ônibus, porque tem ônibus na cidade, depois eu falo mais um pouco sobre isso. E tinha outras cidades ali perto, assim, que dava para ir de ônibus. Então eu fui a Burlington, eu fui a Morrisville, várias cidadezinhas. Fiz uma tatuagem enquanto eu fui na cidade vizinha. Consegui fazer compras, fui no Walmart, Dollar Tree, Walgreens. Ia no boliche também, ia muito em restaurante, bar. Entendi. Então, coisa para fazer tinha. Muita. Tinha boliche, tinha escape room, tinha cinema, Entendi. muita coisa. Entendi. E você falou sobre essa questão do transporte, era gratuito? Sim, dentro da cidade tinha um ônibus que rodava a cidade, que era basicamente só uma. Na verdade, são duas ruas, elas formam um T. É a Mountain Road e a Main Street. O Uhum. ônibus ele começava a passar às 5 e pouca da manhã, quase 6 horas, e parava de passar às 9 horas da noite. Uhum. Passava de meia em meia hora, e aí, por exemplo, quando era final de semana e a cidade estava mais lotada, ele passava com mais frequência. A gente acompanhava o ônibus pelo aplicativo do Transit, e era basicamente isso. Entendi. E você viu muito desenvolvimento no seu inglês? Muita coisa. Eu fui com inglês, tipo, intermediário, só que bem enferrujado, e eu voltei com inglês praticamente fluente. Eu só não falo que meu inglês é fluente porque o inglês não é minha língua mãe, né? Mas é, assim, bem avançado. Eu penso em inglês, eu consigo me comunicar direto, e o bom é que, assim, lá eu fiz muitos amigos, eu conheci muita gente, e eu falo com essas pessoas até hoje. E Ai, não só brasileiros, mas também americano, peruano, filipino, paraguai, argentino, muita gente, e a gente só fala em inglês. Então é uma coisa que eu continuo evoluindo, mesmo não estando mais lá. entendi. Já até entendi por que que você quer voltar para o mesmo lugar, mas enfim. Descobri, né? Nossa! É. Quais foram os pontos mais positivos e mais negativos, assim, dessa sua experiência? Tanto com o empregador, quanto, tipo, no estado, quanto de tudo. Cara, ponto positivo, eu posso passar aqui o vídeo inteiro falando. Mas para resumir, a experiência por si só, aprender snowboard, que é um esporte incrível, aprimorar a língua e o retorno financeiro. Eu tive um retorno financeiro muito bom. Basicamente, eu investi no total, programa, passagem aérea, visto e pocket money, R$ 13.000, e lá eu fiz US$ 13.000. Então, assim, é um retorno muito bom. E com esse dinheiro que eu consegui fechar outro programa e Aham. fazer muitas outras coisas. Olha, eu comprei muita coisa, muita coisa. Eu quebrei mala por causa de peso. Então, assim, aí cheguei aqui no Brasil, comprei celular, computador, fiz uma cirurgia plástica, comprei cadeira de massagem. Então, assim, a lista é infinita. Cada semana chegava uma compra nova. Inclusive, JBL, eu comprei duas dessas porque uma eu fui roubada dentro do meu housing. Isso é uma curiosidade também que aconteceu comigo. Complicado, mas comprei outra porque não ia voltar sempre. Então, é isso. Nossa, você fez. Você pulou para parte assim de dinheiro, então, mas assim, basicamente você teve muito lucro, você não gastava Sim. tanto. Você foi, tipo, literalmente, tipo, você botou com o dólar em alta, você basicamente multiplicou por 5 o seu dinheiro, né? Exato. Quando eu fui, o dólar não estava nem R$ 4 ainda, estava 3,80, 3,90. E aí eu voltei, o dólar estava 5, R$ 6. Eu fiquei, Tô rica, tô rica. Mas então você se controlava bastante, realmente. Você trabalhou bastante, guardava o máximo de dinheiro, porque esse foi seu objetivo maior. Você não chegou a sim. fazer grace period, então, você não tinha planos para viajar nem nada. Não, eu já não tinha planos para fazer Grace Period, tanto que quando eu cheguei, eu já passei uma semana em Nova York Uhum. antes de começar a trabalhar, então eu meio que fiz o Grace antes. Mas mesmo se eu tivesse planejado um Grace, eu não ia aproveitar nada por conta do coronavírus, porque, inclusive, para voltar foi um caos,
Porque lá a gente estava numa cidade interior, cidade pequena, minúscula, a gente não tinha informação real de tudo que estava acontecendo no mundo. Então foi caos e gritaria e correria e tudo, porque a gente estava trabalhando, o nosso último dia de trabalho era dia 15, só que depois disso o resort ia continuar aberto, né? Porque a última data para os brasileiros é sempre dia 15 de março, e depois disso o resort continua. Mas, por incrível que pareça, o resort fechou no dia 15 e todo mundo ficou desesperado, porque coronavírus, ai meu Deus. E aí, no dia seguinte, a gente foi a Burlington, alugamos um carro, e aí fomos de carro de Stowe para Nova York. Tinham 4 pessoas no carro e 30 malas. Depois eu vou te mandar foto para você colocar a foto aqui, porque foi desesperador. Eu tinha um espaço de 30 centímetros para colocar, para ter eu e mais uma pessoa do meu lado no carro. A gente conseguiu fazer uma viagem de 7 horas de carro para Nova York. Cheguei em Nova York com um voo cancelado, canceladíssima. Então, assim, muito desesperador. E aí a Latam conseguiu me colocar no último voo para o Brasil, na última vaga, o último voo. Tanto que as minhas malas eu estava com excesso de peso e eles deixaram passar. Eles tiveram que despachar até as minhas bagagens de mão, porque não tinha espaço no avião. Então, assim, imagina você ter o voo cancelado, com o check-in feito e conseguir a última vaga do último voo, do último dia para o Brasil. Não, não ia mais ter voo, não ia mais ter nada. Eu ia ficar presa nos Estados Unidos e conseguir voltar. Foi caos. Mas e o pessoal que estava com você? Eles não tiveram voo cancelado? Todo mundo no mesmo barco. Nossa, deve ter sido muita loucura, muita loucura. Mas esse Foi ano vai ser mesmo. melhor a experiência, com certeza A será. gente espera, né? Estamos aí na luta para o consulado abrir. Aham. Mas esse ano você também não vai querer fazer Grace Period. Você vai com o mesmo Esse ano eu ritmo. quero fazer. Ah, Esse ano eu vou fazer o contrário, né? No primeiro ano, o meu objetivo era fazer dinheiro. E esse ano, meu objetivo é curtir e viajar. entendi. Equilibra tudo, né, amores? E você não falou nenhum ponto negativo, sem ser a volta louca. Não teve. Cara, não tem ponto, né? Assim, tiveram alguns, eu quase fui deportada. Menina, tudo. Imagina assim, tudo. Tudo aconteceu comigo. Porque o que acontece? Quando você faz work and travel, você vai com um sponsor. E aí, chegando nos Estados Unidos, você precisa ligar para o sponsor e falar: Ó, cheguei, ativa minha service. E aí eu fiz isso. Só que quando eu cheguei no dia do Thanksgiving, que é um feriado lá para eles. E eles não estavam trabalhando e não conseguiram ativar minha service. Tudo bem, passou o feriado, liguei depois disso, falei: Ó, ativa minha service. Eles falaram: Não, sua service já está ativa, tá tudo tranquilo. Só que nisso eu não recebi o e-mail de confirmação que eles tiveram ativado minha service. E aí, passou um tempo, eu recebi um e-mail falando: Ó, você já chegou nos Estados Unidos tem um mês, você tem que ativar a sua service. Aí eu falei: Porra, mas eu já ativei, né? Vou ligar para ele só por desencargo de consciência. Peguei e liguei de novo. Aí eles: Não, sua service está ativa, fica tranquilo. Eu, beleza. Aí passou mais um tempo, eu continuei recebendo esses e-mails deles, falando que eu ativar a service, ativar a service, ativar a service. Tanto que chegou um dia, eu já estava tipo em janeiro, final de janeiro, a minha chefe ligou lá no lift que eu tava, falei: ela falou: Luana, vem aqui na minha sala agora. Aí eu falei: puta que o pariu, fiz merda. Tô... É agora que é a minha morte, eu vou embora. Cheguei lá, ela falou: Luana, o que você fez? Você vai ser deportada. Aí eu: Aí ela: porque você não ativou seu service, que não sei o que. Aí eu falei: cara, ativei. Aí lá fui eu de novo ligar pro sponsor, xinguei, CIE, tá? Pra quem quiser saber, CIE. Eu fechei com a STB. Liguei pra ele, xinguei um monte. Falei: por que isso é a responsabilidade de vocês? Porque eu tô aqui, eu liguei várias vezes, tal, não sei o que. Aí deu tudo certo. Porém, quase fui deportada, né? Tinha um e-mailzinho lá: a Luana vai ser deportada. Ou Mas aí deu tudo seja, certo e não fui. lição de moral. Se vocês receberem um e-mail desse, perturbem e muito o sponsor de vocês. Tudo, é isso, saco. E xinga também, pode xingar. Ai, nossa, deve ter sido muito desesperador. Mas que você voltaria para a região, você já está voltando, né? Então nem precisa comentar sobre.
E queria saber se você tem alguma dica de ouro, dica de entrevista, sei lá, do que você quiser passar para as pessoas vivenciarem isso. Então, sobre dica de entrevista, são duas experiências. A entrevista que eu fiz para o Stolonton Resort, que foi meu empregador, foi muito tranquila. Uhum. Eles só me perguntaram se eu estava acostumada com frio, se eu tinha alguma dúvida sobre a função e só. E aí eu passei. Quando eu estava lá, eu fiz entrevista para o The Lodge at Spruce Peak, foi meu second job, e foi uma entrevista mais complexa, só que como eu já estava lá há um tempo, meu inglês já estava um pouco melhor, eu consegui desenvolver bem a entrevista, ele só me perguntou se eu conseguia me comunicar por telefone, há quanto tempo eu estava lá, quanto tempo eu ia ficar mais, qual era o meu período de trabalho que eu podia ficar. Então, foram duas entrevistas muito tranquilas. Mas eu sei que esse ano estava tendo a seletiva para esses dois empregadores, e pouca gente conseguiu, porque esse ano eles estavam pedindo inglês avançado, principalmente o The Lodge para Speak. E eu sei que foram 9 vagas para 33 pessoas, então foi bem concorrido, bem complicado. Mas a dica que eu posso dar é: não se desesperem. Tá tudo certo. Vocês pagando para a agência, a responsabilidade é deles e vocês vão conseguir um bom trabalho. Não existe empregador ruim. Existe, mas a gente sempre pega o lado bom da experiência. Então, essa é a dica que eu dou. Curtam o intercâmbio de vocês e façam work and travel. Ou seja, só vá, com certeza, com tudo. Eu acho que era isso que eu tinha para te perguntar. Não sei se você quer compartilhar mais alguma coisa que você se lembrou aí enquanto tava falando. Ai, que sorriso lindo, mas enfim, falando. Então, muito obrigada pela participação de hoje. Depois me manda a foto, manda tudo sim. Vou colocar seu contato aqui embaixo para se alguém tiver alguma dúvida poder falar com você. Agradeço a todo mundo que está assistindo a esse vídeo aqui também. E é isso. Eu Obrigada. agradeço também novamente pelo convite e me coloco à disponibilização de todo mundo que quiser falar comigo. Pode me chamar no WhatsApp, tem relato meu no grupão, tem destaque no story, tem tudo. Eu respondo todas as dúvidas, eu falo com todo mundo. Eu amo falar sobre isso, foi a melhor experiência da minha vida. E é isso. Obrigada.